Olá, estudante do 5º ano do ensino fundamental. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Como estamos construindo, ao longo do tempo da pandemia, os nossos estudos no componente curricular de Geografia, na aula de hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o nosso estado Minas Gerais. E na aula de hoje vamos falar especificamente de quais são os grupos étnicos, ou seja, quais são os povos que deram origem à população mineira da qual eu e você somos parte. Então, o que a gente vai construir juntos nessa aula? Na aula de hoje, vamos conhecer o processo de formação do território de Minas Gerais, porque é muito difícil a gente conseguir separar o povo do seu lugar, o povo desse território onde ele se apropria e estabelece suas relações. Vamos identificar quais foram, então, esses grupos étnicos que deram origem à população mineira e vamos reconhecer as contribuições desses grupos na cultura, então, de nós mineiros, ou seja, na nossa mineiridade. Mas antes da gente começar, eu te convido a retomar o tema da nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, dissemos sobre a diversidade sociocultural mineira, ou seja, dissemos um pouco de quais são as características culturais e sociais desse povo, então, que ocupa esse território, o estado de Minas Gerais. E lá naquela aula, na primeira aula, conversamos sobre o que é cultura. E cultura, como você pode observar aí no nosso mapa conceitual, é uma forma de participação no mundo, é uma forma de organização e manifestação dos nossos valores, da nossa identidade, dos nossos símbolos. A cultura é também um modo de convivência, ou seja, como que os diferentes povos no estado de Minas convivem. O que temos de diferente que faz com que nossa cultura seja tão rica? Então, conhecer as diferentes formas de convivência nos dá condições de conhecer o diferente, respeitá-lo e valorizá-lo, além de ampliar o nosso repertório cultural. Você aprendeu também que cultura é uma forma de transmissão dos valores, dos costumes, dos hábitos e das tradições que acumulamos ao longo do tempo de nossos familiares, de nossos ancestrais. Você compreendeu comigo que essa cultura, ela se manifesta através de bens materiais e bens imateriais. E o que são, então, esses bens materiais? São aqueles, então, que revelam a materialidade de uma cultura. Ou seja, quando a gente olha para uma edificação, um prédio, uma igreja, o conjunto arquitetônico da Pampulha, um monumento, a gente observa ali a materialidade da cultura de um povo, que no caso nosso mineiro, foi construída ao longo da nossa história. E o que seria, então, o patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial, ele está diretamente ligado ao patrimônio material, mas ele tem a ver com saberes, com o modo de fazer dessa materialidade. Podemos dar como exemplo o queijo canastra, o modo de produzir. O patrimônio material é o queijo em si, mas o patrimônio imaterial são os saberes que aquelas populações que lidam com a produção desse queijo, elas desenvolveram ao longo do tempo e elas conseguem manifestar e transmitir aí, para os seus familiares e para as pessoas que passam a assumir esse ofício. E quais são, então, alguns dos patrimônios materiais e imateriais do nosso estado? Como patrimônio material, podemos citar os sítios arqueológicos, Gruta da Lapinha, Gruta de Maquiné, por exemplo, alguns espaços como lá os Profetas em Congonhas, do mestre Ataíde Aleijadinho, Podemos dizer do conjunto arquitetônico da Pampulha, podemos dizer da Maria Fumaça, que liga São João del Rei a
a Tiradentes, né, um outro patrimônio material. E os patrimônios imateriais? Dizemos dessa arte, desse saber em produzir o queijo canastra. Podemos dizer da arte da produção da viola e da forma como o mineiro toca esse instrumento musical. Podemos dizer das tradições religiosas, as folias de reis, por exemplo. E podemos dizer e classificar como patrimônio imaterial já reconhecido aí, inclusive os sons dos sinos, que emitem uma informação. Geralmente, nas cidades do interior, os sinos, eles simbolizam muito. A população, ela consegue ter o ouvido apurado para saber que o número de toques e a forma com que se toca há o desejo de produzir uma informação. Então, agora que já fizemos uma pequena retomada de tudo o que vimos naquela aula de diversidade, vamos então compreender quem são esses grupos étnicos que formam o povo mineiro? Mas antes disso, você deve estar se perguntando aí, e como é que o nosso território, esse espaço físico delimitado pelas fronteiras, chamado de Estado de Minas Gerais, foi organizado e foi formado? Então, é preciso a gente fazer uma incursão pela nossa história, pela história do Brasil. Minas Gerais nasce da descoberta do ouro. Então, como você já deve ter visto lá nas aulas de história, né? O Brasil, ele foi descoberto, e aí a gente pode pensar, ele foi colonizado, ele foi achado aí pelos portugueses e pelos espanhóis, o território americano. E ele foi dividido entre os dois países, né? Espanha e Portugal dividiram esse território, e Portugal ficou com uma estreita faixa do litoral. Você já deve ter ouvido falar das capitanias hereditárias. Então, Minas Gerais é um desses territórios que não aparecia na sua completude nessa primeira divisão. Mas as atividades econômicas, inclusive as bandeiras, né, ou seja, aquelas expedições que os bandeirantes paulistas e os portugueses realizavam para descobrir outras riquezas no território, fez com que se chegasse nesse território. Éramos formados, o território de Minas Gerais era compreendido pelo menos por 3 capitanias hereditárias. As maiores eram Espírito Santo e São Vicente. Então, a gente acabava sendo um território, uma grande capitania que se chamava São Paulo e Minas de Ouro. Lá em 1720, então, há o desmembramento dessa capitania e passa-se a chamar a capitania de Minas Gerais. Se a gente fizer uma conta, em 1720, a data do surgimento do nosso estado, você vai perceber que esse ano, Minas Gerais completa 300 anos de história enquanto estado. Então, aqui tem um mapa, né? Um mapa histórico, e aí a gente pode considerar esse mapa como um patrimônio material. Ele é uma das primeiras representações que a gente consegue consultar no Arquivo Público Mineiro. É possível ir presencialmente, mas encontra-se disponível. Então, aqui a gente tem um primeiro esboço de uma planta geral da capitania de Minas Gerais. Você vai observar que você não tem muita clareza dessa definição, desse contorno que a gente tem costume de observar no nosso mapa atual. Então, quando da descoberta do ouro, essa região, ela acaba atraindo um número grande de pessoas. Num primeiro momento, esses primeiros bandeirantes, esses desbravadores, esses curiosos que vieram em busca dessa riqueza mineral, eles acabaram passando muita dificuldade em função da falta de infraestrutura mesmo, infraestrutura que a gente pensa, inclusive, de abastecimento, de alimentação. E 3 cidades, já em 1711, elas já eram reconhecidas pelos reis no Brasil e em Portugal. E que cidades eram essas? A gente está dizendo de Vila Rica, que depois passa-se a se chamar Ouro Preto e chama até hoje, né? Mariana e Sabará.
Vila Rica, ela se tornou então, quando a capitania de São Paulo e Minas se desmembrou, ela se tornou a capital dessa capitania. Então, Vila Rica foi durante muitos anos a capital do estado de Minas Gerais. E lá em 1897, quando da construção da cidade planejada Belo Horizonte, né, no Curral del Rei, Ouro Preto, então, Vila Rica deixa de ser a capital e Belo Horizonte assume esse lugar de capital do estado de Minas Gerais, que é até hoje. Então, quem são os grupos étnicos? Se a gente já conversou um pouco como é que ocorreu a formação desse território, quem foram as pessoas que aqui já viviam e aqueles que chegaram na descoberta dessas riquezas e ocuparam esse território? Estamos dizendo, então, de principalmente 3 grupos étnicos. E Minas Gerais, ela não se diferencia do Brasil. O Brasil, a gente sabe que tem na sua formação populacional principalmente 3 etnias. Minas também. Aqui viviam os indígenas, ou seja, esse território já era um território ocupado por esses povos indígenas. Foram trazidos para cá os africanos, e aí a gente sabe que numa condição forçada, enquanto mão de obra escravizada. E chegaram às Minas Gerais também os imigrantes, principalmente italianos e portugueses. Eu tive a curiosidade de fazer uma busca e, na atualidade, em 2019, os estudiosos de geografia da PUC fizeram um levantamento dos registros e hoje chegam no nosso estado haitianos, colombianos e ainda alguns italianos. Então, os haitianos a gente consegue justificar, né? O país foi devastado por terremoto, então há essa migração, então tem essa chegada. Em 2019, a gente registra principalmente estes 3 povos. E aí, dizendo um pouquinho de 2017, no qual foi feito o levantamento de quais são os nossos povos indígenas. E aí, a gente tem 14 comunidades indígenas, povos indígenas em Minas Gerais. Se você se atentar aí no mapa, você vai perceber que os números eles se repetem. E que justificativa a gente tem para isso? Os povos indígenas, eles não ocupam apenas um município. Lembra que a lógica de ocupação do território, o modo de vida dos povos indígenas, não é esse modo de vida nosso, não indígenas, que tem essa lógica de fronteira, que tem essa lógica do rigor administrativo do território. Os povos indígenas, na verdade, eles precisam de um espaço muitas vezes maior para que a sua sobrevivência seja garantida. E vamos observar um exemplo? Os Chacriabá, por exemplo, marcados de número 12, eles aparecem em pelo menos 3 municípios do nosso estado: Cônego Marinho, Itacarambi e São João das Missões. Isso se repete com outros povos, os Pataxó, por exemplo, também os Krenak, 7 Salões. Então, essa diversidade aí dos povos no nosso território ainda é expressiva. E aqui eu trouxe uma matéria do jornal, né, que você está vendo aí de onde foi extraído, que diz sobre um povo indígena daqui do nosso território, Chucuru Cariri. E o cacique, ele deu uma entrevista e ele explicou um pouco como é que essa cultura indígena foi também influenciada pelos outros povos e pelos colonos, por aqueles que chegaram no seu território. E a imagem deve estar chamando a sua atenção porque esses índios moram em residências de alvenaria. E aí ele vai explicar, eles não moram em ocas pela ausência da matéria-prima, da palha para produzir essas ocas e também pela questão climática. O espaço é muito frio, é uma região mais fria do estado,
né, onde as temperaturas são mais baixas, o que os obriga a morar em casas de alvenaria. Então, ele vai fazer muitas reflexões. Ele vai dizer que os povos indígenas, eles mantêm as suas tradições, a lógica da alimentação à base da mandioca, a lógica do artesanato, mas eles são limitados por essa ocupação do seu território, que muitas das vezes não permite mais o plantio da forma com que ele era feito. E aí, no estado de Minas, as nossas terras indígenas, elas têm diferentes características de regularização, né? A gente já tem áreas regulamentadas como aldeias indígenas, mas a gente ainda tem muitas áreas que buscam a sua legitimidade, lutam pelo seu direito de serem reconhecidas e não verem o seu território ser reduzido aí. E os povos africanos? Como a gente disse, né, eles foram trazidos também à força para o estado de Minas Gerais naquela condição, no contexto de um Brasil escravocrata, né? Um Brasil onde a mão de obra era uma mão de obra forçada. Essa população ela foi trazida sem direito de escolha. E aí é uma população que resistiu. E essa resistência, ela se apresenta na nossa cultura. Então, a religiosidade, as tradições, né, a música, a dança, os ritmos, eles estão presentes. Aqui, eu trouxe só uma reportagem, né, de 2018, aqui em Belo Horizonte, onde ocorreu uma exposição dos quilombos urbanos. Então, uma forma principal de resistência dos negros, no contexto ainda de escravidão, era a formação desses núcleos, os quilombos, o espaço da resistência, onde aqueles negros que conseguiam fugir se abrigavam. E desses quilombos, a gente tem vários ainda existentes no nosso estado. Então, aqui tem pelo menos 3 quilombos no estado de Minas Gerais, dentro aí do espaço urbano de Belo Horizonte. Só chamando a sua atenção na imagem, você tem aí a imagem de um baobá, uma árvore ancestral africana que mostra a força e a resistência desse povo. E o terceiro povo, os imigrantes, e aí eu chamo a sua atenção que o nosso estado foi um estado que recebeu um número grande de italianos em função, principalmente no final do século XIX, aí, justamente porque a Itália vivia problemas, a abolição da escravidão já havia ocorrido, era preciso mão de obra. Então, o governo mineiro, ele atrai mão de obra italiana. Sem contar aí os portugueses, né? E aqui vai um texto curto, não farei a leitura, né? Mas ele é um texto que traz a nossa diversidade. Ele diz das grandes celebridades mineiras, né? Juscelino Kubitschek, Tiradentes, Chico Xavier. E ele termina dizendo: vamos comemorar em 2020 o tricentenário, né? Os 300 anos de Minas, festejando aquilo que Minas tem de melhor, a sua gente. Eu, você, os seus familiares, os nossos familiares. Então, a sua tarefa vai ser conversar com um adulto aí da sua casa, pode ser seu avô, pode ser um vizinho, pode ser os seus próprios pais, para saber deles o que eles sabem dessa história de Minas, o que ao longo da história de vida deles ele escutou dos seus bisavós, por exemplo. E aí você vai procurar saber como é que era Minas, como é que era esse município onde você vive e busque fazer o registro disso de alguma forma. Pode ser por um desenho, pode ser por uma poesia, pode ser por uma frase. O importante é conhecermos o nosso lugar, o nosso território. Na aula de hoje, então, você viu aqui comigo que o estado de Minas Gerais teve a sua formação relacionada à descoberta de ouro e pedras preciosas, diamante. Que essa formação esteve associada à ocupação do território brasileiro por essas bandeiras, por essas entradas, essas expedições. Você percebeu que Minas Gerais, assim como o Brasil, tem uma diversidade étnica, ou seja, é uma mistura de diferentes povos indígenas que aqui viviam,
africanos que para cá foram trazidos e os colonizadores aí que chegaram e vieram de outros lugares e depois outros povos. Estamos completando 300 anos de muita história, então eu te convido a observar a riqueza do nosso estado e divulgar essa riqueza. Até a próxima aula!